Boa noite a todos. Agradecemos aos que nos acompanham através da transmissão ao vivo pela TV Folha Regional. Daremos início à 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no dia 7 de julho de 2025. Solicito ao primeiro secretário que verifique a presença dos senhores vereadores em chamada individual. Glaucimar Oliveira Fonseca. Presente. Sócrates Adalberto da Costa. Wellington Guidini. Dário Pereira Alves. Presente. Priscila Lima dos Santos Palomares. Presente. Wilson Martins dos Santos, presente. Marcos Alberto da Silva Camacho. Presente. José Ricardo David de Oliveira. Presente. E Rafael Gonçalves dos Santos. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos nessa Casa de Leis, onde ouviremos um trecho bíblico feito pelo vereador José Ricardo. Boa noite a todos, senhora presidente, mesa diretora e demais vereadores e todos que nos acompanham através da transmissão da TV Folha Regional. Lerei um versículo da palavra do Senhor, que está em livro de Salmos, Salmo de número 117. Assim diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Agora passaremos à execução do hino nacional brasileiro. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó
Em pauta, temos as atas da 10ª reunião ordinária, da 3ª reunião extraordinária, não havendo impugnações, foram consideradas aprovadas independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 40 desta Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicação verbal do vereador Rafael Gonçalves dos Santos. Ofício número 41 desta Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicação verbal do vereador José Ricardo David de Oliveira. Ofício número 42 dessa Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, cópia do requerimento número 27/25, de autoria do vereador Rafael Gonçalves dos Santos. Ofício número 43/25 desta Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, cópia das indicações números 112, 113, 114, 115, 116 e 117/25, de autoria dos vereadores ali especificados. Ofício número 44 desta Casa, convocando os senhores vereadores para uma reunião extraordinária no dia 27 de junho de 2025. Ofício número 45 desta Casa, encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o autógrafo número 2601. Flórida Paulista, 1º de julho de 2025. Ofício número 188/2025. Assunto: encaminha resposta a requerimento. Senhora Presidente, ao cumprimentá-la cordialmente em atendimento à solicitação formulada através do requerimento número 026/2025, conforme solicitado por esta Egrégia Câmara Municipal, de autoria do ilustre vereador Wellington Guidini, no qual solicita informações ao prefeito municipal sobre o local onde funcionava a Casa do Pão, em Flórida Paulista, São Paulo. Após análise do presente requerimento, informamos que o documento e informações solicitadas encontram-se anexados. Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Andriotti, prefeito municipal de Flórida Paulista. A Sua Excelência, a senhora Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Flórida Paulista, 30 de junho de 2025, ofício número 146/2025. Assunto: resposta ao requerimento legislativo número 026/2025. Prezado senhor vereador Wellington Guidini, vimos através do presente informar sobre o espaço público da Casa do Trabalhador. Informamos que o espaço está em termo de comodato desde 8/2 de 2025 até 8/2 de 2026, cujo o documento encontra-se arquivado na Secretaria de Assistência Social, estando acessível ao solicitante. Além disso, o contratado colabora com as festividades do Fundo Social e atende às demandas solicitadas para apoiar a nossa população. Ressaltamos que toda essa colaboração é realizada de forma voluntária. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou informações adicionais que fizerem necessárias. Atenciosamente, Paula Renata da Cruz Silva, secretária municipal de Assistência Social. Márcia da Costa Amorim Andriotti, presidente do Fundo Social de Flórida Paulista. Flórida Paulista, 3 de julho de 2025, ofício número 047/2025. Prezado senhor, pelo presente, dirigimos-nos a Vossa Excelência para requerer a restituição em decorrência de pagamento em duplicidade de imposto de renda retido na fonte, nos termos do artigo 243 do Código Tributário Municipal, que em verbis prescreve o artigo 243. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento nos seguintes casos: cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face de
legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Os importes a serem restituídos são os constantes da planilha anexa elaborada pela seção de tributação deste poder através do sistema Novo Serve, presumindo-se a veracidade, apesar de apócrifa, sendo o valor total igual a R$ 5.521,19. Ressalta-se outrosim que a planilha acima referida apresenta-se como um documento não subscrito, ou seja, caracteriza-se como mero documento informativo. Sendo assim, solicitamos que Vossa Excelência determine a expedição de certidão de tais atos e juntada ao respectivo processo de restituição, caso ache ser necessário. Sem mais, renovamos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente. Ao excelentíssimo senhor José Andriotti, prefeito municipal. Ato da mesa número 22, de 1º de julho de 2025. Dispõe sobre concessão de férias a servidor público municipal. A mesa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve. Artigo 1º. Conceder ao servidor José Gilberto Nonato, RG número 11.611.351, matrícula número 011, 30 dias de férias relativas ao período aquisitivo de 21/7 de 2023 a 20/7 de 2024. Artigo 2º. Tem-se como período de gozo os dias 2 a 21/7 de 2025. Artigo 3º. Fica convertido 10 dias em pecúnia. Artigo 4º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 1 de julho de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente. Wilson Martins, secretário. E Dário Pereira Alves, segundo secretário. Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Flórida Paulista, a 1º do mês de julho de 2025. José Luiz Leocárdio Alves, diretor administrativo. Ato da mesa número 21, de 24 de junho de 2025. Dispõe sobre concessão de férias à servidora pública da edilidade. A mesa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, no uso das atribuições que lhe são conferidas, resolve. Artigo 1º. Conceder à servidora Mayla Furlanete Oliveira, procuradora jurídica, RG número 37.897.292-3, matrícula 14, 30 dias de férias relativamente no período aquisitivo compreendido entre os dias 1º de 3 de 2024 e 28 de 2 de 2025. Artigo 2º. Tem-se como períodos de efetivo gozo de 22 de 4 de 2025 a 26 de 4 de 2026, 5 dias. Segundo, de 25 de 6 de 2025 a 4 de 7 de 2025, 9 dias. Vez que deverá comparecer ao posto laboral em 30 de 6 de 2025. Terceiro, o remanescente de 16 dias será gozado em data oportunamente definida. Artigo 3º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de abril de 2025. Gabinete da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 24 de junho de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente. Wilson Martins, primeiro secretário. E Dário Pereira Alves, segundo secretário. Publicado e registrado na Secretaria da Câmara Municipal de Flórida Paulista, aos 24 dias do mês de junho de 2025, José Luiz Leocárdio Alves, diretor administrativo. Procederemos nesse momento à leitura das indicações. Indicação número 118/2025, assunto: sugere ao prefeito municipal que busque parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para implementar o projeto Guri em Flórida Paulista. Indico nos termos
regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que envie de esforços e determine ao setor competente a realização de parceria com o governo do Estado de São Paulo por meio de Secretaria da Cultura para o desenvolvimento e a oferta das atividades do Projeto Guri em nosso município. Justificativa. Essa indicação se baseia no conhecimento do Projeto Guri como o maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Ele oferece cursos gratuitos de instrumentos musicais, canto, coral e iniciação musical, beneficiando os milhares de crianças e adolescentes em todo o Estado. A implementação do Projeto Guri em Flórida Paulista representa uma oportunidade única para o desenvolvimento cultural e social de nossa juventude, com a grande vantagem de não gerar custos significativos para o município em fase de implementação. A parceria pode ser estabelecida por meio de um termo de cooperação, onde o município se compromete a oferecer os benefícios do programa. Além disso, muitos municípios parceiros também optam por fornecer alimentação, lanche ou almoço durante as aulas, o que já é uma prática em diversas cidades em um objetivo de expansão do programa para alcançar 100% da rede. Essa flexibilidade e o suporte do programa tornam a adesão extremamente viável e vantajosa. Do ponto de vista social, a participação ativa da família é um pilar essencial para o sucesso do Projeto Guri. O programa compreende a importância da família na formação integral e na integração social dos jovens. Para fortalecer esses laços, o Guri promove reuniões de acompanhamento, audições semestrais e, de forma notável, incentiva atividades socioeducativas com as famílias. Milhares de familiares já participaram dessas iniciativas, comprovando a eficácia do projeto em aproximar a comunidade e as famílias dos alunos. Sabemos que o desenvolvimento de crianças e adolescentes pode enfrentar desafios, por isso o Projeto Guri atua de forma proativa para recompor um ambiente favorável à formação de cidadãos positivamente integrados à sociedade. Para tanto, estabelece conexões com diversas instituições, desde a família para a socialização primária até a escola, espaços religiosos e outros programas socioculturais, além de colaborar com os órgãos de saúde em geral. As equipes de atendimento do Guri, formadas por educadores musicais e coordenadores de polo, são capacitadas para identificar, avaliar e compreender as dificuldades que os alunos possam apresentar. Esta expertise permite que eles indiquem os encaminhamentos mais adequados para cada situação. Observa-se também as condições do aluno em seu ambiente familiar, escolar e comunitário, identificando necessidades de acompanhamento específico, como falta de infraestrutura básica, trabalho infantil, casos de violência doméstica ou institucional, dificuldades de integração ou questões de saúde. Uma vez detectadas essas situações, os casos são encaminhados aos serviços disponíveis e monitorados até sua resolução. Em suma, trazer o projeto para a Flórida Paulista não só enriquecerá nossa oferta cultural e educacional, mas também se alinha a uma política pública que promove o desenvolvimento humano integral e a proteção social de nossas crianças e adolescentes, com impacto financeiro mínimo para o nosso município. Flórida Paulista, 7 de julho de 2025, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Indicação número 119/2025, assunto: sugere a construção de estacionamento veicular na lateral da creche Escola Maria Ivone Froio, na Vila Monteiro. Indico nos termos regimentais no excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que envie de esforços e determine ao setor competente a construção de estacionamento veicular na lateral da creche Escola Maria Ivone Froio, localizada na Vila Monteiro, na cidade de Flórida Paulista. Justificativa. A presente indicação se justifica pela urgente necessidade de melhorar as condições de segurança e organização do entorno da creche Escola Maria Ivone Froio. Atualmente, a ausência de um local adequado para estacionamento dos veículos dos professores, pais e responsáveis que busca ou leva seus filhos tem gerado uma série de problemas, comprometendo a fluidez do trânsito e principalmente a segurança da comunidade escolar. Observa-se com a preocupação a ação de vândalos que têm danificado veículos estacionados nas proximidades da unidade escolar, educacional, causando prejuízos aos proprietários e um sentimento de insegurança. A construção de um estacionamento seguro na lateral da creche Escola minimiza
minimizaria significativamente essa situação, oferecendo um local protegido para os veículos. Além disso, a falta de um estacionamento adequado provoca desordenamento nas vias laterais da unidade educacional. Pais e responsáveis são obrigados a utilizar a via pública para o embarque e desembarque das crianças, dificultando o fluxo de veículos e pedestres e aumentando o risco de acidentes. Um espaço dedicado ao estacionamento organizaria o trânsito e garantiria um ambiente mais seguro para as crianças que frequentemente atravessam a rua. A construção desse estacionamento é uma medida preventiva e essencial para assegurar a tranquilidade dos pais e a integridade dos bens, além de contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e a segurança viária no entorno da escola. Flórida Paulista, 7 de julho de 2025, Priscila Lima dos Santos Palomares, vereadora. Indicação número 120/2025, assunto: sugere a construção de espaços de lazer e esporte para diversas comunidades do município. Indico nos termos regimentais o excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que envie esforços e determine ao setor competente a construção dos seguintes espaços: um campo de futebol para a utilização da comunidade da Vila Monteiro. 2. Uma área de lazer nas proximidades do Jardim Bela Vista e outras áreas de lazer nos conjuntos habitacionais Ossumi 1, Hollywood 1 e Hollywood 2. Justificativa. A presente indicação se justifica pela urgente necessidade de promover o bem-estar, a saúde e a integração social dos moradores das referidas localidades. A criação de espaços adequados para a prática de atividades físicas e recreativas é um investimento direto na qualidade de vida da população, especialmente de crianças e adolescentes. Atualmente, a Vila Monteiro carece de um espaço adequado para a prática de futebol, esporte de grande paixão nacional e que mobiliza jovens e adultos. A construção de um campo de futebol proporcionaria um local seguro e organizado para essa prática, afastando as crianças e adolescentes das ruas e oferecendo uma alternativa saudável de lazer. Similarmente, as proximidades do Jardim Bela Vista e conjuntos habitacionais Ossumi 1, Hollywood 1 e Hollywood 2 apresentam uma carência significativa de áreas de lazer. A ausência desse espaço limita as opções de atividades para as famílias, que muitas vezes não encontram locais seguros e equipados para o lazer e a prática esportiva. A implementação dessas áreas, que podem incluir parquinhos, academias ao ar livre, quadras de areia ou espaço para convivência, incentivaria a prática de atividades físicas, o convívio social e o fortalecimento dos laços comunitários. Investir na construção desses equipamentos públicos significa oferecer à comunidade local para o desenvolvimento de atividades físicas e recreativas que são fundamentais para a saúde mental e física e redução de sedentarismo e a prevenção de doenças. Além disso, a disponibilidade de espaços de lazer contribui para a segurança pública ao ocupar os jovens com atividades construtivas e para a valorização imobiliária das regiões beneficiadas. Flórida Paulista, 7 de julho de 2025, Dário Pereira Alves, vereador. Indicação número 121/25. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito, e sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que envie esforços e determina ao setor competente para que a van que realiza o transporte de munícipes do distrito do Indaiá do HPI até a sede do município de Flórida Paulista passe a incluir também em seu itinerário o distrito de Atlântida, conhecido como Alto Íris. Justificativa. A presente indicação se justifica pela urgente necessidade de transportar regular para os moradores do distrito de Atlântida, Alto Íris. Atualmente, a comunidade local enfrenta sérias dificuldades de deslocamento, uma vez que não dispõe de um serviço de transporte público eficiente que conecte o distrito à sede do município. A falta de transporte regular compromete o acesso dos munícipes a serviços essenciais como saúde, consultas médicas, exames, educação, escolas, comércio, supermercados, farmácias e demais repartições públicas localizadas na sede. Muitos moradores dependem de meios próprios ou de caronas, o que nem sempre é viável ou seguro, gerando grandes transtornos e isolamento para a população. A extensão de itinerário de van, que já atende o distrito do Indaiá, do HPI, seria uma solução prática de baixo custo e de grande impacto social. Essa medida permitiria que os moradores da altura tivessem acesso facilitado aos serviços e oportunidades da cidade, promovendo inclusão social e dignidade. A integração do Alto Íris a essa rota já existente otimizaria os recursos de transporte do município,
beneficiando um número maior de cidadãos, sem a necessidade de grandes investimentos em uma nova linha. Flórida Paulista, 7 de julho de 2025, Dário Pereira Alves, vereador. Indicação número 102/2025, assunto: sugere a gratuidade de brinquedos em todos os eventos municipais. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que envie esforços e determine ao setor competente para que em todos os eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, sejam eles na área social, cultural, educacional ou de outras naturezas, como o Julinão, que se aproxima, os brinquedos para as crianças que sejam oferecidos de forma gratuita. Justificativa. A presente indicação se justifica pela necessidade de garantir o acesso igualitário ao lazer e diversão para todas as crianças de nosso município, independentemente da condição socioeconômica de suas famílias. Eventos públicos financiados com recursos municipais devem ter um caráter inclusivo, proporcionando momentos de alegria e entretenimento para todos. A realidade de Flórida Paulista, como a de muitos municípios brasileiros, inclui uma parcela significativa da população carente financeiramente. Para as muitas famílias, o custo dos ingressos, os tickets para brinquedos em eventos municipais se torna um obstáculo intransponível, privando suas crianças de uma experiência que deveria ser acessível a todos. Ao cobrar pelos brinquedos, a Prefeitura, ainda que indiretamente, acaba excluindo as crianças cujos pais não têm condições de arcar com esses gastos. Oferecer brinquedos gratuitamente com eventos como Julinão, festas de Natal, eventos culturais ou educacionais, demonstra um compromisso da administração municipal com a inclusão social e bem-estar infantil. Isso não apenas promove a alegria e o desenvolvimento das crianças, mas também fortalece o senso de comunidade e a participação de todos os cidadãos nos eventos promovidos pela própria cidade. Além disso, a gratuidade elimina barreiras burocráticas e financeiras, permitindo que os pais se preocupem apenas em desfrutar do momento com seus filhos. Essa medida reforçaria o papel da Prefeitura como promotora de políticas públicas que visam a equidade e a garantia de direitos básicos, como o direito ao lazer, à cultura para a infância. Dário Pereira Alves, vereador. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Executivo para as devidas providências. Faremos nesse instante a leitura dos requerimentos. Flórida Paulista, 26 de junho de 2025. Assunto: solicita informações sobre os motivos da tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 10/2025. Senhora Presidente e senhores vereadores, o vereador que este subscreve, Rafael Gonçalves dos Santos, com assento nesta Casa de Leis, vem em conformidade com o regime interno requerer à mesa diretora da Câmara Municipal de Flórida Paulista as seguintes informações. Quais os motivos que justificaram a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 10, de 23 de junho de 2025, que dispõe sobre a faculdade de conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário para os servidores públicos da Câmara Municipal de Flórida Paulista? Justificativa. A solicitação se faz necessária para garantir a transparência e a clareza dos processos legislativos desta Casa. O projeto de lei número 10/25 trata-se de um tema de relevante interesse para os servidores públicos do Poder Legislativo, uma vez que altera diretamente as condições de suas férias, concedendo a faculdade de conversão de 1/3 do período em abono pecuniário, em consonância com os artigos 95 a 101 da Lei Complementar número 108, de 21 de março de 2024. A tramitação em regime de urgência, apesar de ser um instrumento legítimo, deve ser fundamentada em razões claras e objetivas, que demonstrem a necessidade de celeridade na apreciação da matéria. A ausência de justificativa explícita para tal regime, especialmente em um tema que impacta diretamente a vida do funcional dos servidores,
pode gerar dúvidas quanto à real urgência e à possibilidade de um debate aprofundado. Sendo assim, o presente requerimento visa obter os esclarecimentos necessários para que os vereadores e a população de Flórida Paulista compreendam os motivos que levaram à adoção do regime de urgência na tramitação do referido projeto de lei, fortalecendo assim os princípios da publicidade e da lisura nos atos desta Câmara Municipal. Nesses termos, pede deferimento, Flórida Paulista, 26 de junho de 2025, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, requerimento legislativo número 028/2025. Requeiro a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário nos termos do inciso 9º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município e o artigo 105 do Regimento Interno, considerando a importância de medidas que visem a melhoria da qualidade de vida da população, seja oferecido ao senhor prefeito municipal para prestar as informações a esta Casa Municipal consistente em: quais emendas impositivas aprovadas e incorporadas à Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024, foram de fato implementadas até o presente data? Solicitamos a discriminação de cada emenda, com o respectivo valor e a indicação da obra, serviço ou ação realizada. Quais emendas impositivas aprovadas e incorporadas à Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024, não foram implementadas até o presente data? Para essas, solicitamos que seja informado o motivo da não execução e o planejamento para a futura implementação, se houver. Justificativa. A presente solicitação se justifica pela necessidade de transparência e controle social sobre a execução do orçamento municipal. As emendas impositivas representam a materialização das demandas da população apresentadas por este Poder Legislativo, e sua efetivação é crucial para o desenvolvimento de Flórida Paulista e o atendimento às necessidades dos cidadãos. O acompanhamento da execução orçamentária é um dever do vereador, permitindo que se fiscalize a aplicação dos recursos públicos e se verifique se as prioridades estabelecidas pela Câmara Municipal estão sendo devidamente atendidas pela administração municipal. A obtenção dessas informações é fundamental para que possamos prestar contas à comunidade e subsidiar futuras discussões e deliberações sobre o planejamento e o orçamento municipal. Flórida Paulista, 7 de julho de 2025. Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento legislativo número 029/2025. Requeiro a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário nos termos do inciso 9º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município e o artigo 105 do Regimento Interno, considerando a importância de medidas que visem a melhoria da qualidade de vida da população, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para prestar as informações a esta Câmara Municipal consistente em: quais providências foram adotadas até a presente data para efetiva implementação do convênio firmado com outras esferas do governo que visa a extensão da canalização de águas fluviais ao final da Avenida Augusta Gava Garbelotto, nesta cidade de Flórida Paulista? Existe um cronograma atualizado para início e a conclusão desta obra? Em caso afirmativo, solicitamos que seja detalhado. Quais são os principais desafios ou entraves que, porventura, estejam atrasando o andamento das providências para a execução desta importante obra? Justificativa. A presente solicitação se justifica pela urgência na execução da obra de extensão da canalização de águas fluviais na Avenida Augusto Gava Garbelotto,
A demora na implementação desta intervenção, conforme alertado em diversas ocasiões, acarreta não apenas transtornos significativos para a população residente e transeúntes na área, mas também um aumento progressivo nos custos de realização. É de conhecimento público que, com o passar do tempo, a deteriorização das condições existentes e a necessidade de intervenções mais complexas para sanar o problema de forma definitiva tendem a encarecer substancialmente o projeto. Deste modo, a não execução celere nessa obra representa um prejuízo potencial aos cofres públicos, além de prolongar os impactos negativos sobre a comunidade. A obtenção das informações solicitadas é fundamental para que esse Poder Legislativo possa acompanhar de perto o andamento das ações e, se necessário, auxiliar na superação de eventuais obstáculos, garantindo a efetiva aplicação dos recursos e o bem-estar dos cidadãos de Flórida Paulista. Flórida Paulista, 7 de julho de 2025, Rafael dos Santos Gonçalves dos Santos, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Requerimento legislativo número 030/2025. Assunto: solicita informações sobre imóveis públicos sem uso formal e imóveis locados pelo município. Requeiro a Vossa Excelência, após ouvido o douto plenário, nos termos do inciso 9º do artigo 29 da Lei Orgânica do Município e artigo 105 do Regimento Interno, considerando a importância de medidas que visem a melhoria da qualidade de vida da população, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para prestar as informações a esta Câmara Municipal, consiste em: quais e quantos são os bens imóveis públicos de propriedade do município de Flórida Paulista que atualmente estão sem uso formal? Solicitamos que seja apresentada uma lista detalhada desses imóveis, incluindo o endereço completo, matrícula, registro do cartório de imóveis, área total e uma breve descrição de seu estado atual. Dentre os imóveis mencionados no item 1, quais estão em processo de readequação, reforma ou planejamento para um novo uso? Pedimos que seja detalhado o status de cada um desses processos e o prazo estimado para a sua conclusão. Quais imóveis a Prefeitura Municipal utiliza atualmente através de contratos de locação? Solicitamos uma lista desses imóveis, informando o endereço, a finalidade de uso, o valor mensal do aluguel e a data do vencimento do contrato. Justificativa. A presente solicitação se justifica pela necessidade de transparência na gestão do patrimônio público e pela busca por uma otimização dos recursos municipais. O conhecimento detalhado da situação dos bens imóveis de propriedade do município é fundamental para que este poder legislativo possa exercer seu papel fiscalizatório e contribuir para um planejamento urbano e administrativo mais eficiente. Identificar os imóveis públicos que se encontram sem uso formal permite avaliar a possibilidade de reaproveitamento desses espaços para atender às demandas da população, como a criação de novas áreas de lazer, equipamentos sociais, culturais ou educacionais. Ocasionalidade de bens públicos representa um custo de manutenção e uma oportunidade perdida de benefício à comunidade. Adicionalmente, a informação sobre os imóveis locados pela Prefeitura é crucial para analisar a viabilidade de realocar serviços para imóveis próprios que estão desocupados ou subutilizados, o que poderia gerar significativa economia para os cofres públicos. Em um cenário de escassez de recursos, a racionalização dos gastos com aluguéis é uma medida de gestão que impacta diretamente
a capacidade de investimento do município em outras áreas prioritárias. Entender o cenário atual do patrimônio imobiliário municipal é o primeiro passo para promover uma gestão mais eficiente, transparente e voltada aos interesses da população de Flórida Paulista. Flórida Paulista, 7 de julho de 2025, Dário Pereira Alves, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador Rafael. Boa noite a todos. Os nobres vereadores, é um prazer estar aqui novamente compartilhando essa sessão. E as pessoas que seguem a gente através da Folha Regional. Aqui já começando, quero dar meus parabéns para um secretário, que é o Vanderlei, pelo apoio que deu do ponto lá da CDHU, que está prontinho, foi entregue já essa semana, com a graça de Deus, e os moradores foram atendidos nesse anseio que tanto necessita. E também dar os parabéns para o mesmo secretário pelas manobras que estão fazendo na cidade, principalmente na frente do Otaviano, se tornando uma única e evitando algum tipo de acidente que pode vir a acontecer com alguma criança lá na frente do Otaviano. Isso sempre a gente brigou, sempre a gente indicou, fazer antes que aconteça o pior. Parabéns para o secretário que vem desenvolvendo um trabalho bacana. Quero aqui ressaltar também uma indicação que a gente fez aqui, eu acho que, até conversando do Wellington também, né, Wellington, quando você foi vereador passado, você indicou de fazer um velório no Alto Íris, e até agora não foi feito. Peço que essa administração possa olhar com isso com carinho, que possa ser realizado esse velório que tanto as pessoas necessitam. Por quê? Lá no Alto Íris tem um barracão que é feito o velório e é feito também as festas da Igreja Católica. A Igreja Católica empresta aquele salão para acontecer o velório. Quando existe uma festa e acontece um velório, as pessoas ficam numa situação chata, incômoda, enfim, e que possa dar uma atenção maior nesse sentido para o nosso bairro Alto Íris. Tá? Eu gosto sempre de falar para todo mundo assim que falei e sempre falo, pessoa quer gostar de mim que gosta, problema da pessoa, estou nem aí, não quer conversar comigo, não conversa. Só que coisas, como vereador, eu sempre vou defender o interesse da população e não de prefeito. Não tenho compromisso com o prefeito, tenho compromisso com a população. Isso aí todo mundo sabe muito bem disso aí. Eu converso, tenho reunião, apoio, mas eu tenho um compromisso com a população. E vem gerando um transtorno no nosso município, quando que chegou a mudança do estatuto. E junto vieram alguns cargos também, e uma que me chamou muita atenção foi a criação de uma secretaria, mais uma. Que eu já vou dizer a verdadeira mesmo. Converso com todos os vereadores, ouço, respeito a opinião de todo mundo, não vou questionar o voto de ninguém. Sei que votar azul, você vota azul, o voto é seu. Enfim. Só que eu não acho justo, na minha concepção hoje, por exemplo, o município de Junqueirópolis, ele tem 9 secretários. O prefeito novo que entrou agora, ele diminuiu para 9. O nosso município vai correr com 14 se essa secretaria for aprovada também, com 14. Olha o tamanho de Junqueirópolis e olha o nosso tamanho do nosso município. Será que é justo, senhor prefeito, com essa criação dessa nova secretaria? Será que é viável? Porque até esses dias falaram que a nossa prefeitura não tinha dinheiro. Já fiz um desafio para o prefeito aqui, mostrar para a população que estava sem dinheiro realmente, ou só eram só boatos. Porque eu não posso, por exemplo, também daqui a pouco falar que não tem máquina e criar mais um secretário, vai ser 2 secretários sem máquinas. Vai fazer o quê do município? Então, é o meu ponto de vista, tá? Analisa bem se realmente... Pergunta para a população se a população aceita essa secretaria novamente, também uma criação.
É isso que eu pergunto para vocês. O que a gente tem que fazer é administrar. E nesse momento, no meu momento, o que eu entendo, em vez de outros municípios reduzem, aqui a gente aumenta. E olha o tamanho do nosso município. Vai resolver o problema do nosso município, criando mais uma secretaria, ou vai ser mais uma para colocar mais uma pessoa ou um compromisso político? É igual eu falei para você novamente, no começo da minha fala. Quer gostar de mim, que goste. Quem for lá que ia assumir a pasta, problema da pessoa, eu não posso fazer nada. Não quer gostar de mim, por favor, não converse comigo. Enfim, quiser falar mal de mim no boteco, quiser falar, fique à vontade, tá bom? Isso aí é livre, a pessoa é livre para isso. E ainda continuando isso, em Oswaldo Cruz, por exemplo, que é uma cidade maior, não estou pegando nem no município que é do tamanho do porte da nossa cidade. E eu liguei, não foi nem eu olhei no site, porque eu achei que era mentira no site, conversei com a pessoa falou assim, tem 11 secretariados aqui. E Oswaldo Cruz é maior que Flórida Paulista em quantidade de população. Aí eu pergunto, é necessário Flórida Paulista ter 14 secretários correndo? Será que é necessário? Aí que vem o ponto. Senhor prefeito, corri com você, só que eu não apoio algumas situações e não vou apoiar. Compromisso é com a população e não com o prefeito. Outra situação também que eu queria destacar aqui, o nosso município, na gestão passada, nós tínhamos um projeto chamado Projeto Patins, que foi uma atração muito grande, que até foi criado pela Camila Alessio. E a gente sabe como que foi a briga aqui, a Priscila, Ricardo, que esteve aqui com a gente apoiando esse projeto. E esse projeto desapareceu do município. Conversei com o secretário de esporte, falou que já passou aqui para cima dessa situação. Agora, quem tem que resolver isso aí é a administração aqui em cima. Se o secretário passa, fala, tem uns patins e tudo, que tem que fazer o processo para contratar essa pessoa, por favor, pessoal. Nós temos patins que estão, vai acabar desprendendo lá, guardado, e não vai acontecer o projeto. Então, quer dizer, tinha um projeto do Karatê também. Cadê o projeto do Karatê? Desapareceu. Aí eu vou falar o quê? Eu vou chegar aqui, as pessoas vêm, cobram de mim, cobram da gente, a gente vai falar o quê? Vou ficar mentindo para a população? Eu não minto, não vou mentir e pronto. Não vou, vocês me desculpem de que isso aqui. Ninguém influencia no meu voto, ninguém influencia nos meus pensamentos. Aí você pode ter certeza. Eu sou chato, nasci chato e vou morrer chato, porque a minha decisão, quando eu coloco na minha cabeça, é isso e pronto, ninguém muda a minha decisão. E isso que eu falo para vocês. Então, pessoal, olha, quem que é responsável desses patins aqui? Foi investido. É dinheiro. Emenda impositiva, quando a gente vê aqui, quando teve os eventos, vários eventos que tinham patins, no Otaviano teve patins, e, enfim. E já são 7 meses, desculpa, mas já são 7 meses que era coisa que já tinha que resolver essas situações do projeto do patins e de projeto de karatê também. Então, não adianta a gente ficar patinando e também não andar a coisa. E aí me fala que, vamos fazer uma nova secretaria. Para quê? Vai resolver o problema de Flórida Paulista? É isso ou não? Porque se for resolver o problema de Flórida Paulista em todo sentido, aí eu vou falar para vocês assim, cria-se mais 10 se resolver. Agora, se não resolver, meus amigos, você me desculpa, mas vai ser mais um. E hoje eu estou querendo essa secretaria, fora os cargos também que eu estou de olho, que depois eu vou discutir sobre isso. Outra situação, pessoal, aqui, aí eu vou pedir para a população. Eu vi um fato dos coletores de lixo, eu acho que é isso que eu posso dizer, né? É isso mesmo, dos coletores da nossa cidade, e eu vi essa cena. Um latão, a pessoa vai lá, coloca um monte de terra, e o coitado do cara que está trabalhando lá, tem que pegar esse latão e jogar no caminhão. Pessoal, eu vou pedir para a população, você que usa lata, usa com consciência, coloca só o lixo mesmo. Porque senão você faz o trabalhador lá sofrer com isso aí. Porque senão o que a gente vai ter que fazer aqui? Vou ter que chegar aqui e vou fazer uma lei e vou colocar aqui para votação. Porque é muito injusto um coletor de lixo. A pessoa achou ruim, pessoal, pode vir conversar comigo. É fato isso. Ninguém tem que ficar carregando terra. É o lixo. Lixo, não é terra. Né? E isso eu vi. Eu vi, coitado o motorista teve que parar o caminhão e ajudar o cara que coleta o lixo, jogar lá. É injustiça. Coitado do coletor, gente. Isso aí eu não posso passar, porque eu vi essa semana. Eu acho que o Wilson já
né, Wilson? Você já trabalhando no serviço, e ele sabe que eu estou falando da área também. Então, assim, vamos ser um pouquinho mais... Estou pedindo para a população de Carinho, você que usa lata, ninguém quer que corta a lata, mas que possa ter uma consciência da pessoa colocar apenas o lixo, para a pessoa não sofrer. De preferência, pessoal, coloca. Eu sei que essa semana aconteceu um episódio também, foi até na frente de casa, aconteceu isso, mas a gente tem que tentar corrigir. Porque o trabalhador que está carregando isso, pessoal, imagina você correndo atrás de um caminhão, principalmente na época do sol, e a pessoa ter que carregar um caminhão de terra também. Não é justo, tá, pessoal? É um pedido que eu faço para a população de Flórida Paulista, tá? Eu desde já agradeço vocês, todos os novos vereadores, presidente, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e até mais, se Deus quiser. As palavras do vereador ficarão constando em ata. Com a palavra, o vereador Marcos Camacho. Boa noite a todos. Senhora presidente, em nome da senhora, cumprimento os demais vereadores, aqueles que estão aqui presentes, a Zesa, e os acompanhantes aí pela Folha Regional. Eu queria aqui falar sobre uma indicação que foi feita aqui pela gente, 79/2025. É sobre o prolongamento de 45 graus ali do confrontamento das ruas Belisário Garcia com a Avenida de São Paulo até o Jardim, de frente ao hotel. Queria, sim, agradecer ao Sargento Orlando, Vanderlei Borges aí, e ao prefeito municipal, também ao nosso comandante o Daquino, por essa autorização aí. Foi muito viável porque se sobra aí mais estacionamentos aí, principalmente em final de semana, né? Pessoais que visitam aí o mercado ali embaixo, as lojas, enfim. Foi muito bom isso daí, eu queria agradecer por isso daí também. Em frente ao Otaviano, reforçando aí pegando o gancho do Rafael, né? Foi muito importante também. Ressaltando aqui também, pegando o gancho do Rafael, nosso amigo, sobre o lixo. População floridense, galho é galho, entulho é resto de construção. O que eu também estou vendo? Misturando galho com entulho. O entulho se aproveita para tapar buracos, essas coisas assim que é descartado aqui na antiga estação ferroviária. Os galhos são lá embaixo, perto da Chernobyl. Então o que acontece? A prefeitura não tem condições de decifrar qualquer galho, qualquer entulho na hora, ele não dá para repartir. Então vamos ter consciência de colocar galho num lugar e entulho no outro. Porque se torna inviável, não dá para aproveitar o entulho. Certo? Então vamos tomar consciência nesse sentido também. Senhora presidente, por hoje é só. Senhores, boa noite e muito obrigado. As palavras do vereador ficarão constando em ata. Com a palavra, o vereador José Ricardo. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhora presidente, mesa, demais vereadores e todos que nos acompanham através da transmissão da TV Folha Regional e a Zesa, que está sempre presente conosco nesta noite. Senhora presidente, eu venho também nesta noite a esta tribuna falar ao excelentíssimo senhor prefeito no fato que o vereador professor Rafael citou nesta noite sobre algumas alterações do estatuto. O senhor prefeito, na legislatura passada, veio aqui criação de secretaria. Eu não fui a favor de criação de secretaria. Na época citei até a mesma coisa, que demais municípios trabalham com um número bem menos do que os secretários que são município de Flórida Paulista e desenvolve o trabalho. E o que eu vejo, senhor prefeito, que o senhor devia se assentar com os secretários que já tem e o senhor juntamente com o jurídico. Porque eu vejo tem servidor de carreira concursado que não está sendo aproveitado e ganha o seu salário. Que pode contribuir com o município. Porque está aí a lei que tem que mandar embora os aposentados.
Mas enquanto a pessoa está em exercício de sua função, ela está ali para desenvolver o seu trabalho. Então, senhor prefeito, aproveite essas pessoas, esses servidores que sempre serviu a população, enquanto ele ainda está em exercício. Porque são função que exerce até uma função de uma secretaria. Então, eu já deixo a minha palavra. Fui na legislatura passada, com a administração passada, contra a criação de secretaria. E não sei, cada um tem a sua opinião, seu voto, e eu continuarei na mesma posição. Enquanto vim, e Deus permitir que eu esteja nessa casa de leis, eu não sou a favor de criação de secretaria. É minha posição. Então, senhor prefeito, o senhor senta que tem servidores aí, concursados, que tem capacidade de trabalhar pelo município. Eu quero aproveitar, falando sobre o servidor, eu quero parabenizar e agradecer ao servidor José Valderi, mas todo mundo só conhece como Lila da ambulância, Lila motorista, porque é um servidor que prestou serviço ao município em várias áreas, e seu último serviço foi como motorista do transporte passageiro de ambulância. E ele, no final desse mês passado, se aposentou. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos falar pelo nome conhecido de todo mundo, Lila, da ambulância, Lila motorista. E Deus abençoe pelo trabalho realizado pelo município, que a gente sabe que não é fácil. Cada um servidor público procura fazer o melhor, e é servindo a população. E a gente sabe, no transporte, nas estradas, nas viagens, os riscos que passam, os riscos que correm. Então, Deus abençoe, Lila, por tudo que você fez pelo município de Flórida Paulista. Senhora presidente, também vem falar nessa tribuna dessa noite sobre até a indicação que o vereador Dário fez essa noite, reforçando, porque desde a legislatura passada, a administração passada, sempre cobrei sobre o transporte coletivo ali para o Indaiá, e graças a Deus estava sendo difícil ser atendida, mas procuramos o promotor, doutor Samuel, na época, levamos também um ofício ali dos moradores um abaixo-assinado de vários moradores ali do distrito de Atlântida, devido o Expresso, na época era o Expresso da Mantina, hoje está sendo a Guarino 600 ali no circular do distrito, e também conversei com o próprio prefeito anterior sobre a mesma van que foi atendido em Indaiá, para trazer os moradores, também citei para ir, assim que chegar, ir lá fazer o transporte dos moradores do Alto Íris, para vir aqui para o município, para resolver o que for necessário. Porque o horário de circular são o mínimo horário, mas talvez não atende, a maioria das vezes não atende o que os moradores ali, a demanda dos moradores. E outra, a importância da circular estar entrando, porque não só o município de Flórida, quem vai para Damantina, quem trabalha em Pacaembu, mas, e esse ano eu tornei em fevereiro reforçar essa indicação. Então, é uma indicação, né, vereador Dário, que é possível, que não vai gerar um gasto e não é preciso fazer uma programação para isso. É somente o prefeito autorizar que essa van, assim que chegar do Indaiá, vai lá e busca os moradores. Assim que retornar para o Indaiá, meia hora antes, marca para levar os moradores do Alto Íris. Então, senhor prefeito, é possível atender essa demanda. E eu, senhora presidente, também reforço o requerimento do vereador professor Rafael sobre a Garva Gabeloto, que é longa essa cobrança, é extensa essa cobrança para essa solução. Então, vamos ver o que o senhor prefeito responde, como ele pegou esse projeto que ali está, porque quando chega os períodos de chuva, só sabe quem mora lá. Eu recordo, vereador professor Rafael, dos vídeos que Vossa Excelência, naquelas chuvas que tem gravado ali, naquelas casas entrando água, pessoas perdendo seus móveis. Eu me recordo uma vez que eu passei,
A pessoa, devido ao grande volume de água, para ajudar a suportar, a pessoa colocou uma telha Eternite de travessado na sua porta da sua sala, com a água, com a força que vinha, para não entrar com muita força, porque ia entrar mesmo. Então, eu reforço e vamos aguardar a resposta do senhor prefeito. Uma boa noite a todos os moradores de Flórida Paulista, Deus continue abençoando. A gente estaremos aqui sempre lutando pelo melhor e por o que for possível da administração, está sentando e reunindo para fazer o melhor ao município de Flórida Paulista. Senhora presidente e demais vereadores, uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Dário. Boa noite, senhora presidente. Em nome, meu cumprimento a todos os nobres vereadores, Zeza, Leocádio, Folha Regional, todos que nos acompanham aí pelo Folha Regional. Daí para colocar lá, fazendo um favor? Vou começar aqui essas 3 fotos aí, que eu gostaria de estar falando, tanto com nós, que somos do poder, passar aí essa varredora aí, ó, que até o final do ano passado estava aí servindo a população, que tem um tratorzinho. Essa varredora, ela está em plena forma de trabalhar. E tem um operador que já trabalhou com ela, que está lá, que ele sabe onde vai trabalhar. Só falta o quê? Engatar num trator. E estava beneficiando a nossa população. Então está aí, pessoal. Por que está parada? O porquê? Coloca. Ela vai funcionar, não tem gasto nenhum. Ela está pronta. É só engatar um trator lá e o operador pegar, sair e fazer esse serviço. Então, vou esperar aí uma resposta aí da pessoa que é responsável. Pode ser outra aí, Rafa. Essas 2 máquinas aí, ó, que eu já fui atrás, perguntei para um, para outro, eu gostaria de saber. Paradas. Não sei se não tem como arrumar, se tem como, de que forma, se é caro. Porque estão lá parados no pátio. Se não dá para servir a população, então me dá um jeito de falar, ó, vai para o leilão, ou não tem jeito, é muito caro, porque não tem condições. Fica lá parado o dia inteiro lá, ó, e a população precisando de limpeza. Entendeu? Vou esperar aí uma resposta de quem está responsável, mas sobre essas 2 máquinas ali. Dá para colocar outra aí? Agora eu quero falar na área da saúde. Ó. Esse remédio aí, ó, de mim, para quem sabe, de 100 pessoas que procuram um médico, de 20 a 30, precisa mais tomar ele para circulação. Não só ele, como vários. E já faz mais de 2 meses que não está tendo. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que tem gente que não tem condições de comprar mesmo medicamento. Tem pessoas que não sabem se compra um pão, ou compra outra coisa, ou compra um medicamento. Então, pessoal, vamos acelerar as compras aí. Não é só esse medicamento, não. Tem vários. Tem mais. Vamos acelerar. Não dá para comprar uma quantidade muito grande, compra pouco, mas o que não pode é a população ficar sem. O que não pode é a população ficar sem 1, 2, 3 semanas, que dirá 1 mês, 2 meses. E vou estar cobrando aqui novamente. Porque a população, é pela população que eu fui eleito, que nós somos eleitos. Não é por qualquer outra pessoa, não. E eu vou estar aqui cobrando. E falar aí para os pais, também, para os avós aí, que estavam sempre reclamando sobre o parque infantil. Desde ontem já está aberto. Graças a Deus. E vai todo domingo, ao feriado, parece que já está certo, um funcionário vai estar lá. Que é o dia que os pais têm de descanso. O dia que os avós dá para levar as crianças. O dia que uma mãe vai descansar do serviço, que pode levar seu filho ao parque infantil. Muito obrigado aí, tá? Por respeitar a nossa vontade. Não a nossa, a do povo. E também pedir aí, ó, para o órgão responsável, que
poderia pôr um bebedouro ali na rodoviária. Tanto o pessoal que fica ali esperando os ônibus, tanto para os estudantes que ficam ali aguardando os ônibus, como para as crianças e para os adolescentes que saem das escolas. Às vezes não dá tempo para ele chegar na casa dele, mas está com sede. Tem criança, mas que não tem condições de comprar uma água. E às vezes os bar ali, eles não querem ficar servindo a toda hora, a todo momento. Então, vamos fazer esse esforço aí. É simples, é um bebedouro. Não custa nada não, tá bom? Outra coisa que eu vou pedir, novamente estarei cobrando com o pessoal que faz parte da área industrial, que se dê os terrenos para quem queira construir, para que se dê o terreno para quem queira dar emprego. Não vamos dar para aventureiro que vai construir e abandonar, não. Vamos fazer a nossa entrada lá, que seja um porta-voz de entrada, mas para emprego para o nosso município, o que está precisando. Não vamos falar, vamos dar para a pessoa porque é meu amiguinho por causa disso e daquilo, não. É para fornecer emprego, é para dar emprego para a nossa população. E eu vou estar cobrando, vou estar em cima de quem é o responsável. E da gestão também. Porque aí nós prometemos emprego. Nós. Durante todo o período eleitoral. Então tem essa área industrial aí, que dá para se dar muitos empregos. Outra coisa que eu vou estar procurando no nosso prefeito aí, que já passou alguns dias, sobre em questão que a gente está esperando um respaldo, não só dele, que ele deixou pessoas já para cuidar disso e correr atrás, sobre a Casa de Jaú. Eu vou querer passar para a população aqui, para nós aqui também, um respaldo, uma coisa concreta. Para que se chega o novo ano, que inicia o novo ano, ou daqui a alguns meses, que não chega lá, a gente não viu, a gente não conseguiu. Não, tem que decidir. E tem várias pessoas que vão para lá toda semana, todo dia, que frequentam, vocês sabem da luta que é contra um câncer, a dificuldade, o tratamento. Então, vou esperar e vou cobrar o respaldo e a solução. E sobre também o Alto Íris aí, reforçando aí o novo vereador Ricardo, sobre a van, e também eu gostaria de saber que no Indaiá, assim, tem um projeto para as crianças aqui em Flórida, e no Alto Íris, tem algum projeto para as crianças? É difícil. Ei, promoção, vamos ter um pouquinho de atenção mais com as crianças dos Alto Íris também. Tem criança lá, mas é poucas crianças, mas tem. Na hora de pedir voto, nós vamos lá para aqueles poucos pais que tem. Nós vamos lá encher o saco todo dia, atrás de voto. Vamos fazer que seja uma coisa simples, mas seja digna. Das crianças do Alto Íris, dos pais. Que não é um absurdo você manter um projeto lá. É pouca coisa, é simples. Então eu vou esperar aí também. E uma coisa que me chocou, senhor presidente, hoje, tive um depoimento de uma criança, eu e mais 2 funcionárias lá na cozinha, do almoxarifado na hora do almoço, sobre a quadra lá da Popular, que tantos nomes de mais vereadores se batem, já faz outras gestões, vem levando, e nessa que eu estou presente e vou cobrar também junto com vocês. A criança não pediu muito não, ela só fez o pedido que gostaria de estar correndo numa quadra digna, numa quadra pintada, numa quadra onde o gol, mas tem redinha, e ela pode gritar gol, sabe? Ela fez assim uma gravação, que a gente não pode mais estar colocando assim, que infelizmente é uma criança, só que uma coisa assim que chamou a atenção, o simples que ela pediu, que nós, não só nós aqui, só que toda a sociedade e todos os políticos, de dar uma simples coisa para uma criança, o lazer, o esporte, a cultura. Então, pessoal, vamos se unir aqui, mas se não dá com recurso de fora, de outro, vamos tentar arrumar aquela quadrinha ali, vamos fazer o básico, vamos pintar ela, vamos dar uma ajeitadinha nela ali, para as crianças, não somente da Popular, do Rossumi que pediu também, de todos ali que fez brincares. Agora na feira daqui, tem algum evento aí, algum evento marcado, que seja de qualquer secretaria. Eu queria que a gente mais se unisse, que esse ano já não dá mais tempo. Está aqui o professor Sócrates, que faz parte da secretaria, e de toda a secretaria, que a partir do ano que vem, ou final do ano, vamos fazer o esporte nos bairros, a cada semana, a cada 10, 15 dias. Não dá para fazer aquele campeonato de grande, mas uma coisa simples. Uma medalha, a gente já vê no olho da criança. O sorriso da criança, o projeto que tinha aí, bom de nota, bom na escola. Ei, o que está faltando é a gente tirar do papel. Porque do papel, mas está demais. Do papel entra gestão, muda gestão, entra vereador, muda vereador, e do papel nada.
É reunião, é reunião. Então, pessoal, vamos se unir mais. Vamos lá para a rua. Ei, secretariado, vamos para a rua. Ei, chefe de gabinete, vamos para a rua. O prefeito aí que vai correndo atrás das coisas. A hora que ele chegar, vamos pôr ele no carro. Vamos lá na Vila Monteiro. O que tem lá para as crianças lá de projeto? O que tem lá mais de esporte lá para as crianças? No Mário Covas, no Bela Vista, na cidade inteira, lá no Alto Íris. Não é essa gente falar assim, vai lá, fulano, leva 10, 20 bolas. Não, a presença é fundamental. O carinho, o respeito é fundamental. Eu vou aguardar aí e pode contar comigo no que vocês precisar para implantar qualquer projeto nos bairros. E sobre o estatuto aí, pessoal, vou falar aqui, que eu sempre quero e vou defender o funcionário público. Que quando eu fui pedir voto, o que eu falei para eles. Está esse estatuto, e vou aqui, igual o novo vereador já falaram, tem umas coisas aí que não estou de acordo também, não concordo. Estou aqui, vou apoiar aquilo que vai trazer de benfeitoria para o funcionário público. Não só a um ao outro, a todos no geral. Boa noite e muito obrigado. As palavras do vereador ficarão constando em ata. Ninguém mais desejando fazer uso da tribuna, passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos o projeto de lei número 7, de iniciativa do vereador Rafael Gonçalves dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertinentes ao erário público municipal, gastos com a realização de eventos e com as locações de imóveis. Procederemos à leitura das certidões, despachos, pareceres da Procuradora Jurídica e das comissões competentes. Processo número 24/25, projeto de lei número 7, 3 de junho de 2025, certidão. Certifico para devidos fins, nessa data, haver encaminhado o referido projeto à Procuradora Jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 10 de junho de 2025, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer Jurídico Legislativo número 23/2025, processo legislativo número 24/2025, assunto: projeto de lei de iniciativa da parlamentar que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertencentes ao erário público municipal, gastos com a realização de eventos e com as locações de imóveis. Relatório. O vereador Rafael Gonçalves dos Santos, na data de 4 de junho de 2025, apresentou para exame o projeto de lei de iniciativa parlamentar número 7, de 3 de junho de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertencentes ao erário público municipal, gastos com a realização de eventos e com as locações de imóveis, sendo este precedido da exposição de motivos, contendo as justificativas para a propositura. Em que se pese o teor da espécie legislativa em análise, o mesmo versa sobre a divulgação pelo Poder Executivo local, em local visível durante a realização de eventos e nos imóveis locados pelo Poder Público, às custas do erário público, os contratos celebrados com a previsão de todos os valores gastos para tanto, entre outras especificidades previstas no projeto de lei. O referido projeto foi lido em plenário no dia 9 de junho de 2025, sessão ordinária, e consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 89 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, fora remetida a essa Procuradora Jurídica para emissão de parecer. Condições de admissibilidade. No que tange à matéria legislativa contida no projeto de lei em análise, este dispõe sobre objeto de interesse local, portanto, de competência municipal, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, além do artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. Nesse passo, o projeto em tela, ao tratar da obrigação, afeta de forma genérica ao Poder Executivo local, consistente na obrigação de divulgação de dados específicos que estão plenamente sob o domínio da administração, a ser disponibilizadas em locais públicos de fácil acesso, não destoam dos mandamentos legais vigentes. Destarte necessário pontuar-se sobre a constitucionalidade da forma que se pretende ver aprovada, que esta dá-se inclusa em razão do balizamento dos princípios da publicidade e da transparência em detrimento do sigilo de informações, faça direito à informação conferido aos cidadãos.
inclusive estribado ao entendimento jurisprudencial esposado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema que o Machado de Segurança estendeu que o sigilo à preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer destinos dos recursos públicos. Ademais, em caso muito semelhante ao Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar pedido realizado em ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu a plena constitucionalidade das espécies legislativas. Se não, vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade, número 14.982, 16 de agosto de 2024. Direito constitucional, ação direta de constitucionalidade, implantação de código de barras bidimensional. Nesse diapasão, o projeto de lei em análise adequa-se aos requisitos legais pertinentes, não havendo óbice ao seu conhecimento, uma vez que cumprida as exigências legais, especialmente aquelas previstas no artigo 80 do Regimento Interno, devendo opinar sobre a tramitação a Comissão de Justiça e Redação, a Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública, por meio de seus pareceres em consonância com o disposto do artigo 21, do artigo 49 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, essa Procuradora Jurídica opina pelo conhecimento do projeto de lei de iniciativa parlamentar número 7, de 3 de junho de 2025, diante da inexistência de irregularidades com os aspectos formais e materiais, devendo o mérito ser apreciado exclusivamente pelos nobres edis. Flórida Paulista, 10 de junho de 2025, Maila Furlanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo 24/25, projeto de lei número 7, de 3 de junho de 2025, assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertencentes ao erário público municipal. Gastos com a realização de eventos com as locações de imóveis, certidão. Certifico para devidos fins que o projeto de lei número 7 esteve em pauta por 15 dias. Secretaria, 3 de junho de 2025, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 24/2025, projeto de lei número 7, de 3 de junho de 2025, despacho. Diante do teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensas aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição, em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência, que deverá, na sequência, remetê-lo às demais comissões pertinentes. Desse ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 3 de junho de 2025, Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente, ciente, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Processo 24/2025, assunto: dispõe sobre obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertencentes ao erário público municipal, gastos com a realização de eventos e com alocações de imóveis. Comissão de Justiça e Redação, parecer 57/2025, relatório. O vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em data de 4 de junho, apresentou para o exame dessa casa o projeto de lei número 7, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertencentes ao erário público municipal, gastos com a realização de eventos e com as locações de imóveis. Referido projeto foi lido na reunião ordinária no dia 9 de junho de 2025, opinou a assessora, a Procuradora Jurídica, pelo conhecimento do projeto, diante da inexistência de irregularidades com os aspectos formais e materiais, devendo seu mérito ser apreciado exclusivamente pelos nobres edis, é o relatório, voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quando os aspectos legal, constitucional e regimental está formalmente em ordem. Wellington Guidini, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves acompanhado favoravelmente o voto do relator, Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão, faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminha esse processo para exame da Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 7 de julho de 2025, Dário Pereira Alves, presidente. Processo número 24/25, assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertencentes ao erário público municipal, gastos com a realização de eventos com as locações de imóveis. Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública, parecer 58/25, relatório. O vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em data de 4 de junho, apresentou para exame desta casa o projeto de lei número 7, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação em local visível de valores pertencentes ao erário público municipal.
gastos com a realização de eventos e com as locações de imóveis. Referido projeto foi lido na reunião ordinária no dia 9 de junho de 2025. Opinou a Procuradora Jurídica pelo conhecimento do projeto diante da inexistência de irregularidades quanto aos aspectos formais e materiais, devendo seu mérito a ser apreciado exclusivamente pelos nobres edis ao relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. Marcos Alberto da Silva Camacho, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido, discutindo, tendo os vereadores José Ricardo David de Oliveira e Rafael Gonçalves dos Santos acompanhavam favoravelmente o voto do relator. José Ricardo David de Oliveira, Rafael Gonçalves dos Santos. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto com parecer da comissão. Sala das comissões, 7 de julho de 2025. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Presidente, com licença. Esse projeto aí vai ser mais um instrumento de transparência para o cidadão, aquele que frequentar algum prédio que a prefeitura alugou, que está alugado pela prefeitura, vai ter as informações necessárias que a população queira saber. Valor do aluguel, quem que é o proprietário desse aluguel, o período do contrato dele. Então, é mais um instrumento de transparência. Por quê? Porque esses contratos eles existem no portal de transparência. Pensando nas pessoas que não têm acesso às informações no portal de transparência, às vezes com uma dificuldade com a tecnologia, nós vamos ter mais um instrumento desse. Então, conto com o apoio dos novos vereadores, não é maldade em nenhum momento. Quanto mais a gente levar transparência para a população, é melhor no meu ponto de vista. Muito obrigado. Ninguém se manifestando e coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado e será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de lei número 8/25, de iniciativa do vereador Rafael Gonçalves dos Santos, que altera a redação do inciso 16, do artigo 177 da Lei Municipal 544, de 20 de dezembro de 1966, Código de Posturas Municipais. Procederemos à leitura das certidões, despachos e pareceres da Procuradora Jurídica e das comissões competentes. Mensagem ao projeto de lei número 08/2025. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista, ilustre vereadores. Processo número 025/2025. Projeto de lei número 008, de 5 de junho de 2025, certidão. Certifico para os devidos fins, nesta data, haver encaminhado o referido projeto à Procuradora Jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 10 de junho de 2025, José Luiz Leocardo Alves, diretor administrativo. Parecer jurídico legislativo número 24/2025. Processos legislativo número 25/2025. Assunto: altera a redação do inciso 16 do artigo 177 da Lei número 544, de 20 de dezembro de 1966, Código de Posturas Municipais, para dispor sobre o horário de funcionamento de postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas funerárias e da outras providências. Relatório. O vereador Rafael Gonçalves dos Santos, na data de 9 de junho de 2025, apresentou para exame no projeto de lei número 8 de 5 de junho de 2025, que altera a redação do inciso 16 no artigo 177 da Lei número 544, de 20 de dezembro de 1966, Código de Posturas Municipais, para dispor sobre o horário de funcionamento de postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas funerárias e da outras providências, estando a pretensa norma precedida de exposição de motivos e justificativas para sua apresentação. Tal projeto de lei visa, consoante
exposição de motivos, atualizar referido código para o adequar à realidade atual, especialmente no tocante aos horários de funcionamento dos estabelecimentos tratados na norma em questão. Ademais, dispõe o artigo 2º da norma que a mesma entrará em vigor na data de sua publicação. Referido projeto foi lido em plenário no dia 9 de junho de 2025, na sessão ordinária, e consoante norma legal veio a esta procuradora jurídica para a emissão de parecer. Condições de admissibilidade. No que tange à matéria legislativa contida no projeto de lei em análise, este dispõe sobre objeto de interesse local, portanto de competência municipal, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, além do artigo 6º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista. Dessarte, não vislumbro tratar-se a matéria de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, vez que o projeto em tela não se imiscui, matéria afeta a servidores públicos, criação de órgãos, etc. Dessante no não vislumbro tratar-se a matéria de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, vez que o projeto em tela não se imiscui diretamente em assuntos atinentes à administração do município, não trata de matéria afeta a servidores públicos, criação de órgãos e etc. Outro sim, em caso similar ao TJSP de São Paulo, assim posicionou-se conforme demonstra o teor da emenda no julgamento abaixo, colacionado, senão vejamos. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar número 230, de 10 de agosto de 2018, do município de Paraguaçu Paulista, de autoria parlamentar, que inclui o inciso 9º no artigo 30 e o artigo 40A, e modifica a redação do parágrafo 2º do artigo 40, ambos da Lei Complementar número 1598, Código de Posturas do Município. Desse modo, salvo o melhor juízo, não existem óbices que impeçam a priori a tramitação do projeto legislativo sob análise, vez que cumpridos os requisitos legais, conforme disposto no artigo 80 do RI, devendo exarar parecer a seu respeito às comissões permanentes de Justiça, Redação e de Política Urbana, e de Meio Ambiente e de Administração Pública. Conclusão. Diante do exposto em assessoria jurídica, opina pelo conhecimento do projeto de lei de iniciativa de representante do Poder Legislativo número 08, de 5 de junho de 2025, por inexistência de irregularidades. Flórida Paulista, 10 de junho de 2025, Mayra Fulanete Oliveira, Procuradora Jurídica. Processo número 025/2025, projeto de lei número 07, de 3 de junho de 2025. Assunto: altera a redação do inciso 16 do artigo 177 da Lei Municipal número 544, de 20 de dezembro de 1966, Código de Posturas Municipais, certidão. Certifico para os devidos fins que o projeto de lei número 08 esteve em pauta por 15 dias. Secretaria, 3 de julho de 2025, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo número 025/2025. Projeto de lei número 08, de 5 de junho de 2025, despacho. Diante do teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto de sua competência, que deverá, na sequência, remetê-lo às demais comissões pertinentes. Desse ciência. Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 3 de julho de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente.
Processo número 025/2025, assunto: altera a redação do inciso 16 do artigo 177 da Lei Municipal número 544, de 20 de dezembro de 1996, Código de Posturas Municipais, para dispor sobre o horário de funcionamento de postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas funerárias e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 059/2025, relatório. O vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em data de 9 de junho, apresentou para exame desta Casa o projeto de lei número 08, que altera a redação do inciso 16 do artigo 177 da Lei Municipal número 544, de 20 de dezembro de 1966, do Código de Posturas Municipais, para dispor sobre o horário de funcionamento de postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas funerárias e da outras providências. Referido projeto foi lido na reunião ordinária do dia 9 de junho de 2025. Opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistência de irregularidades. É o relatório. Voto do relator. Esse relator é a favor aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental. Está formalmente em ordem. O Wellington Guidini, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves acompanhado favoravelmente o voto do relator. Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto-o como parecer da comissão, faço o disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno. Encaminho este processo para exame da Comissão de Políticas Urbanas, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 7 de julho de 2025, Dário Pereira Alves, presidente. Processo número 025/2025, assunto: altera a redação do inciso 16 do artigo 177 da Lei Municipal número 544, de 20 de dezembro de 1966, o Código de Posturas Municipais. Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 060/2025, relatório. O vereador Rafael Gonçalves dos Santos, em data de 9 de junho, apresentou para exame desta Casa o projeto de lei número 08, que altera a redação do inciso 16 do artigo 177 da Lei Municipal número 544, de 20 de dezembro de 1966, do Código de Posturas Municipais, para dispor sobre o horário de funcionamento de postos de gasolina, lojas de conveniência e empresas funerárias e da outras providências. Referido projeto foi lido na reunião ordinária do dia 9 de junho de 2025. Opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistência de irregularidades. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. Marco Alberto da Silva Camacho, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores José Ricardo David de Oliveira e Rafael Gonçalves dos Santos acompanhado favoravelmente o voto do relator. José Ricardo David de Oliveira e Rafael Gonçalves dos Santos. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto-o como parecer da comissão. Sala das Comissões, 7 de julho de 2025, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Vossa Excelência, mais uma vez eu quero pedir o apoio dos novos vereadores aí para ser aprovado essa mudança do Código de Postura. Vocês prestarem atenção na leitura aí dos pareceres, e que esse Código de Postura foi feito no ano de 1966 e muitas coisas nesse Código de Postura ele precisa ser atualizado. E isso é um dos pontos que nós estamos atualizando. Para você ter uma noção, as conveniências elas poderiam ficar até 11, até meia-noite abertas e estava irregular. Então, nós estamos alterando para fazer a regularização dessa lei. E um pedido que eu faço aqui desde já, se a gente puder sentar, conversar e tentar fazer algumas mudanças que tem esse Código de Postura do nosso município, é necessário fazer. Eu confesso que eu tenho uma falha minha como vereador também, desse Código de Postura eu descobri esse ano, por um fato que aconteceu, conversando com o sargento, e a gente chegou numa conclusão. Então,
Eu peço ajuda para vocês aí, para poder aprovar esse projeto, colocar em prática, que vai ajudar os comerciantes do nosso município e evitar algum transtorno também. Beleza? Muito obrigado, presidente. Em discussão, mais ninguém? Ninguém se manifestando, coloca em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de lei número 9/2025, de iniciativa do vereador Wellington Guidini, que dispõe sobre a denominação de via pública. Procederemos à leitura dos certidões, despachos e pareceres da Procuradora Jurídica e das comissões competentes. Processo número 26/2025, projeto de lei número 9, de 9 de junho de 2025, certidão. Certifico para devidos fins, nessa data, haver encaminhado o referido projeto à Procuradora Jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 10 de junho de 2025, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer jurídico legislativo, número 25/2025, processo 26/2025, assunto: dispõe sobre a denominação de via pública. Relatório. O vereador Wellington Guidini, na data de 9 de junho do corrente ano, apresentou para exame dessa Casa de Leis o projeto número 9, de 9 de junho de 2025, pretendendo, com a espécie normativa, redenominar vias públicas, sendo o projeto procedido de exposição de motivos e justificativas em que foram elencados os motivos ensejadores da propositura da norma com as informações sobre os homenageados. Artigo 1º. Da proposta normativa estabelece que a Rua Rondônia, localizada no conjunto habitacional Morada do Sol, neste município, passa a denominar-se Rua Delegado de Polícia Dr. Eduardo Estivaldite. Enquanto o artigo 2º da proposta normativa dispõe que a Rua Sergipe, localizada no conjunto habitacional Morada do Sol, nesse município, passa a denominar Rua Radialista Hélio Rodrigues. Outro sim consta no projeto legislativo que a norma entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. De start, a propositura foi lida em plenário no dia 10 de junho de 2025, durante a sessão ordinária, e consoante norma regimental, foram encaminhados para emissão de parecer jurídico. Condições de admissibilidade. A matéria tratada é de nítido interesse local, encontrando amparo no artigo inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal, 1988, bem como o parágrafo 6º do artigo 24 da Constituição Estadual Bandeirante de 1989. Ademais, no que tange à legislação local aplicável, dispõe o inciso 16 do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal de Florida Paulista, em verbis. Artigo 28. Concebe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, autorizar a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Não fosse o bastante, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que trata a competência para denominação de ruas próprias, vias e logradouros públicos e suas alterações. É comum aos poderes executivo, decreto e legislativo, lei formal, a competência destinada à denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no seu âmbito de suas atribuições. Ressaltando o atual entendimento do Supremo TJ São Paulo, favorável à questão em análise, conforme se verifica na emenda de julgamento preferido, em feito análogo, se não vejamos, ação direta de constitucionalidade, iniciativa parlamentar, denominação de logradouros públicos. É comum aos poderes executivo, legislativo, competência destinada à denominação de próprios, logradouros. Desse modo, salvo melhor juízo, não há vício de iniciativa no tocante à propositura do presente projeto de lei, nem outra ilegalidade patente. Assim, salvo melhor juízo, entendo que o projeto cumpre as exigências previstas no artigo 80 do Regimento Interno desta Casa de Leis, nada impedindo o seu conhecimento, devendo ser apreciada a propositura de maneira preliminar pelas comissões de Justiça e Redação, de Política Social e de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Conclusão. Diante do exposto, opino pelo conhecimento do projeto número 9, de 9 de junho de 2025, face à inexistência de irregularidades formais ou materiais, aptas a macular o projeto normativo apresentado, devendo o mérito da espécie legislativa ser apreciado exclusivamente pelos nobres edis. Flórida Paulista, 10 de junho de 2025, Maila Furlanete Oliveira, Procuradora Jurídica.
Processo 26/25, projeto de lei número 9, de 9 de junho de 2025, assunto. Dispõe sobre a denominação de via pública certidão. Certifico para devido fins que o projeto de lei número 9 esteve em pauta por 15 dias. Secretaria, 3 de junho de 2025. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Processo 26/2025, projeto de lei número 9, de 9 de junho de 2025, despacho. Diante do teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensas aos termos do artigo 80 do Regimento Interno, admito a proposição. Em cumprimento ao disposto do artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribua esse processo à Comissão de Justiça e Redação para análise do objeto e sua competência, que deverá, na sequência, remetê-la às demais comissões pertinentes desse Ciência, Sala da Presidência Oscar Rodrigues de Freitas, 3 de junho de 2025. Priscila Lima dos Santos Palomares, presidente da Comissão de Justiça e Redação. Processo no 26/25, assunto dispõe sobre a denominação de via pública, Comissão de Justiça e Redação, parecer 61/25, relatório. O vereador Wellington Guidini, na data de 9 de junho, apresentou para o exame dessa casa o projeto de lei número 9, que dispõe sobre a denominação de via pública. Referido projeto foi lido na reunião ordinária no dia 9 de junho de 2025, opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto, face à inexistência de irregularidades formais ou materiais, aptas a macular o projeto normativo apresentado, devendo o mérito da espécie legislativa ser apreciado exclusivamente pelos nobres edis, é o relatório, o voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos legal, constitucional e regimental está formalmente em ordem. Wellington Guidini, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Glaucimar Oliveira Fonseca e Dário Pereira Alves acompanhado favoravelmente o voto do relator. Glaucimar Oliveira Fonseca, Dário Pereira Alves. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto com parecer da comissão, faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, caminho esse processo para exame da Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Sala das Comissões, 7 de junho de 2025, Dário Pereira Alves, presidente. Processo número 26/25, assunto, dispõe sobre denominação de via pública. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, parecer 62/25, relatório. O vereador Wellington Guidini, em data de 9 de junho, apresentou para exame dessa casa o projeto de lei número 9, que dispõe sobre a denominação de via pública. O referido projeto foi lido em reunião ordinária no dia 9 de junho de 2025, opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto, face à inexistência de irregularidades formais ou matérias aptas a macular o projeto normativo apresentado, devendo o mérito da espécie legislativa ser apreciação exclusivamente pelos nobres edis, é o relatório, o voto do relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto em análise com os aspectos sociais e culturais, nada temos a opor. Dário Pereira Alves, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido entre os vereadores Wellington Guidini e Sócrates Alberto da Costa, acompanhado favoravelmente o voto do relator, Wellington Guidini e Sócrates Alberto da Costa. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto com parecer da comissão. Sala das Comissões, 7 de julho de 2025, Sócrates Alberto da Costa, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Senhora presidente, esse projeto aí de mudança de nome aí, de ruas, para homenagear o finado delegado, que foi uma pessoa de importância aí na nossa cidade, e uma lenda do Hélio, um radialista aí. Eu peço a compreensão de todos os nobres aí. Obrigado. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Nada mais havendo a tratar na presente reunião, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a reunião por encerrada. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe.